Não devemos perder a vigilância. A situação não se tornou mais fácil. A escala de desafios não diminuiu. O exército russo ainda tem um potencial significativo para continuar os ataques contra o nosso Estado. Esse é o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. E essa fala, para lá de cautelosa, resume o estado de espírito do líder ucraniano após as negociações que ocorreram na terça-feira na Turquia entre autoridades de seu país e representantes da Rússia. Na mesa de negociação na Turquia, algumas promessas. A Rússia afirmou que vai diminuir a força da ofensiva nos arredores de Kiev e na cidade de Chernihiv, algo que as autoridades ucranianas e líderes do Ocidente disseram não acreditar. Já a Ucrânia se comprometeu a não entrar na OTAN, mas pediu proteção de alguns países da aliança militar. O ceticismo é justificado. No dia seguinte às conversas na Turquia, os ataques continuaram perto da capital ucraniana. Autoridades da Ucrânia denunciam bombardeios em Chernihiv e nos arredores da capital Kiev, apesar de a Rússia ter prometido reduzir significativamente os ataques contra essas cidades. As conversas também estão longe de definir o que deve ocorrer no leste da Ucrânia, na região separatista de Donbass, local onde espera-se a maior concentração de tropas russas, segundo a própria versão do Kremlin sobre essa nova etapa do conflito. Volodymyr Zelensky disse que busca um compromisso em relação a essa região, mas falta esclarecer os termos desse possível acordo. Ele descartou tentar recapturar todo o território dominado pelos russos à força, dizendo que isso levaria a uma terceira guerra mundial. E disse que queria chegar a um compromisso sobre a região leste de Donbass, mantida por forças apoiadas pela Rússia desde 2014. Afinal, quais são as conclusões possíveis para a atual rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia? Os russos abriram mão de vez do objetivo de tirar Zelensky do poder? E quais são os riscos de que outras cidades, além de Mariupol, sejam cercadas e fortemente bombardeadas ao leste do país? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Felipe Barini e com o professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Günther Hudzit, especialista em segurança internacional. Fique com a gente. Felipe Barini, primeiro situa a gente em relação a essa atual rodada de negociações na Turquia. São conversas que começaram na terça-feira e já terminaram? Ou já existe um acompanhamento ou nova rodada prevista? Como é que tá? Em que pé que tá? O que aconteceu terça-feira foi o primeiro encontro presencial dos negociadores dos dois lados desde, se eu não me engano, dia 10 de março. Eles nunca pararam de conversar, só que eles vêm conversando por videoconferência. E o anúncio trouxe alguns temas interessantes, porque ele mostrou, acho que o mais importante ali, é a disposição dos dois lados de negociar, cada um pela sua parte, cada um defendendo sua posição e com algumas promessas e propostas. Não se sabe se tudo vai ser aceito quando for colocado na mesa, nem se sabe se tudo vai ser cumprido, como o caso da Rússia, que prometeu reduzir drasticamente os ataques em Chernihiv e Kiev, mas como a gente viu hoje, quarta-feira, ela realizou ataques nesses dois lugares. O míssil de cruzeiro em Mykolaiv fala por si. Mas a Rússia avisou que a promessa de redução drástica de ataques não era um cessar-fogo. E fora que a Rússia já é um ator nesse conflito que não é muito confiável, porque repetiu por meses e meses que não ia invadir a Ucrânia e no fim de fevereiro invadiu. A própria Ucrânia trouxe eu vejo até uma certa concessão nas suas posições, especialmente sobre a Crimeia, que ela considera ela se mostra aberta a discutir a situação da Crimeia ao longo de 15 anos, um período de consulta longo, mas ela se coloca a discutir o status, ela quer a Crimeia de volta, mas ela não quer mais a Crimeia, digamos, de uma forma militarizada, como alguns integrantes do governo chegaram a dizer no começo. Foi uma conversa, se for para resumir em uma frase, uma conversa para mostrar que os dois lados concordaram em continuar conversando.
Agora, Barini, nessa negociação que mais se destaca, evidentemente, é a afirmação russa de que vai reduzir bastante a atuação dos arredores de Kiev, que não vai mais trabalhar pela desnazificação da Ucrânia e que vai concentrar esforços no leste, na região de Donbás, onde ficam as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk. Mas a Ucrânia deu algum sinal de que pretende abrir mão dessas áreas? Não tem. A posição da Ucrânia, ela diz que ela pode discutir o status da Crimeia. A posição sobre Donetsk e Luhansk ainda não é tão clara assim, porque são territórios em disputa, tem batalhas ali, nenhum dos dois lados. A Rússia, inclusive, deve forçar esforços ali em Donetsk e Luhansk, a Ucrânia também. Não tem nada assim. E sobre a Crimeia, talvez, mas vale ressaltar que a Ucrânia não mudou a sua posição básica desde o início das conversas, que foi uma posição que o Zelensky afirmou, que nosso ponto de partida são as fronteiras da Ucrânia estabelecidas na independência em 1991. Isso inclui Donetsk, Luhansk e a Crimeia. Então, eu acho que isso não vai mudar. Você abrir mão da sua soberania sobre algumas áreas seria uma derrota política, uma derrota nacional e dificilmente seria superada por qualquer governo que estivesse tentando reconstruir um país depois de uma invasão como essa. E aí, Barini, também tem a questão da desnazificação, né? Isso foi falado muito pelo Putin no início da guerra, antes mesmo da invasão. E agora a Rússia diz que já não pretende mais a chamada desnazificação. Traduzindo para o português, dá para dizer que a Rússia não pretende mais retirar o Zelensky do poder, embora nunca tenha dito com todas as letras que pretendia esse objetivo? De certa forma, sim, porque ele abandona a ideia de que o governo ucraniano precisa ser desnazificado. Isso não é uma posição oficial ainda, isso apareceu em rascunhos informais, provavelmente ela deve ter sido levantada na reunião, e quem participou dessa reunião, o Financial Times conversou com pessoas sobre isso que estiveram lá, e essa posição deve ser centrada muito no papel do Batalhão Azov, que é uma milícia de extrema-direita que passou a fazer parte das forças de segurança da Ucrânia e que ela luta ativamente em cenários como Mariupol, por exemplo. Talvez uma derrota dessa milícia ou de outras milícias de extrema-direita que atuam na Ucrânia seja depois, mais tarde, apresentado pela Rússia como a desnazificação. Sempre as agências como a RIA Novosti, a Interfax, elas publicam declarações dos líderes das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, falando que foi concluída a desnazificação do batalhão X do exército ucraniano, mas nunca explicam o que é exatamente isso. Eu acredito que essa posição de que as milícias consideradas de extrema-direita, eventualmente derrotadas ou retiradas do escopo das forças de segurança russa, sejam apresentadas como uma justificativa para falar, não, nós desnazificamos a Ucrânia. This gang of drug addicts and neo-Nazis that has settled in Kyiv and taken hostage the entire Ukrainian people. O discurso nessa guerra ele é muito importante. Vamos pegar os meses antes, a linha vermelha da OTAN, que foi colocada desde o final de 2020, se eu não me engano, ela apareceu no começo de 2021, um artigo que o Putin escreveu, colocando em xeque o próprio aspecto da nação ucraniana, o discurso que veio nos dias anteriores à guerra, que o Putin novamente colocou em xeque a nação ucraniana, que foi um discurso que eu até brinquei sobre isso, assim, entre aspas, porque foi uma das poucas vezes em que todos os pesquisadores sobre Rússia, eles emitiram a mesma opinião, que foi um discurso extremamente sombrio. Se você reparar, o próprio discurso do Putin, ele não é mais tão agressivo como ele solta algumas ideias agressivas de vez em quando, mas aquele tom das primeiras semanas de guerra, da sinalização quase de uma devastação total, do choque fúria, do impacto inicial, ele acabou sendo um pouco amenizado pelas condições impostas, tanto pela guerra, que a guerra não está sendo como ele esperava, que a gente estava esperando que a conquista de Kiev acontecesse em 2-3 dias, mas agora a Rússia aparentemente desistiu de conquistar Kiev. E tem muito problema em solo, tem a resistência dos ucranianos, tem problemas das tropas. Eu acho que a própria adaptação do discurso do Putin, ela está
ocorrendo de acordo com o ritmo da guerra, mas adequada à propaganda que o governo tenta ainda passar para a população. O Barini, nesse momento, qual o tamanho do ceticismo da OTAN, dos Estados Unidos, da própria Ucrânia em relação a essas promessas aí, ou intenções de Moscou de retirar tropas da região de Kiev e mais ao norte, em Chernihiv? Não dá para confiar muito, né? Como você mesmo já disse. Total, ninguém acredita muito. Viram sinais, já teve analista dizendo que é uma forma do Putin justificar a retirada da desistência de algumas operações, tendo uma ofensiva não esperada, como o próprio Kiev. Mas aí a gente volta para o ponto que o Putin, ele por meses e meses disse que não vamos invadir a Ucrânia, não temos qualquer plano de invadir a Ucrânia, uma operação militar seria loucura, citando N motivos, não. E ele invadiu a Ucrânia, e não só invadiu, como ele invadiu numa guerra de destruição, guerra de terra arrasada. Você destruiu cidades inteiras, que eram cidades prósperas. Mariupol era uma cidade próspera, Kharkiv, que era uma cidade a quilômetros da fronteira com a Rússia, os subúrbios de Kiev foram destruídos, Chernihiv. Você destruiu várias cidades, e esse ano mesmo ele disse que não ia invadir a Ucrânia. Então você tem que levar muito cuidado, assim, mesmo que ele esteja falando a verdade, sejam quais forem os motivos, eu acho difícil a OTAN comprar logo de cara promessas do tipo. Esse é mais um fator de dificuldade nas negociações. Você pega um país que ficou ouvindo dia sim, dia também, que não seria invadido, foi destruído, e agora está na negociação tendo que acreditar no que o outro lado diz. Ceticismo é uma palavra que vai ficar no ar até uma eventual assinatura de um acordo de paz. Felipe Barini, muito obrigado pela sua participação, um abraço e bom trabalho. Valeu, Barini, até a próxima. Sempre um prazer, obrigado. Professor Gunter Hudzit, na sua avaliação, a Rússia desistiu mesmo de tomar Kiev? Ou, na verdade, existe talvez um reposicionamento de tropas, uma verdadeira armadilha para os ucranianos, para os russos reagruparem forças, criarem logísticas de suprimento e, eventualmente, voltar à carga mais tarde? Olha, acho que tomar Kiev nesse momento, eles perceberam que não conseguiriam, principalmente porque as suas linhas de suprimentos estão sendo bastante afetadas pelas ações do exército ucraniano. Então, acredito que realmente estão se reposicionando para uma tentativa de definitivamente controlar o leste da Ucrânia, controlar principalmente, as duas províncias que eles já reconheceram como independentes, ou seja, expandir a área que esses rebeldes revoltosos controlavam para controlar efetivamente essas duas províncias, Donetsk e Luhansk. O porta-voz da defesa da Rússia disse que os russos apertaram o laço em Mariupol, com a ajuda das forças separatistas do leste. Ele afirmou que já controlam 90% do território em Luhansk. Agora Donetsk ainda está sob forte disputa. O grande problema é se parariam aí. Eu acredito que não. Eu acredito que pelo menos, no mínimo, mais o sul da Ucrânia, justamente a região da cidade de Mariupol, que daria uma ligação terrestre entre a Crimeia e o território russo. Isso, digo, um mínimo, porque tem possibilidade de outros cenários. Então, eles para conseguir isso, precisam concentrar forças que estão muito dispersas e que não estão conseguindo atingir nenhum objetivo. Pois é, eu queria investir um pouco mais nisso, porque olhando o mapa e olhando os mapas mais atualizados, a gente vê esse cerco de Mariupol, que não dá trégua, muito pelo contrário, e aí Donbás sendo unido ao sul da Ucrânia, e ao norte de Donbás a gente também vê uma grande presença militar dos russos, com tomada das áreas e manutenção dessas áreas tomadas. É errado especular de fato que o Putin pode estar buscando literalmente reescrever todas as fronteiras, no caso ao leste da Ucrânia, ao oeste da Rússia, de forma a fazer com que seja um território russo toda essa parte? Olha, eu não sei se território russo.
mas que eu não me surpreenderia dele tentar ocupar pelo menos, né, da fronteira da Rússia até o rio Dnieper, que praticamente divide, né, a Ucrânia em leste e oeste, e justamente numa divisão a leste que tem uma maioria de ucranianos russos, em que, se ele efetivamente controlar tudo isso, ele reconheceu um novo governo, né, de chamar a Ucrânia do leste e colocar alguém subordinado a Moscou no governo e passar a funcionar como um governo, né, próprio, autônomo. Por que isso? Porque achar que depois disso tudo, de todas essas operações militares, ele iria admitir ainda um governo ucraniano, mesmo que neutro, mesmo que não aceite presença de bases militares estrangeiras na Ucrânia, que esse governo tenha fronteira com o território russo, eu acho muito difícil. Porque o que agora tanto Putin quanto os militares russos devem estar buscando é o que se chama, né, de profundidade estratégica. Um estado tampão, que era o que ele queria já, né, controlando a Ucrânia, para não ter esse perigo de forças oponentes logo na fronteira com a Rússia. Então, eu não duvido que ele possa, a partir dessas duas províncias, caminhar para o oeste até pelo menos o rio, né, Dnieper. Falar um pouquinho do lado militar da Ucrânia. Como se lida com uma situação como essa? Super difícil a pergunta, considerando que se desmobilizar tropas perto de Kiev, você pode estar dando um flanco importante para o inimigo, inclusive entrando pela Bielorrússia, um grande aliado de Moscou. Na sua avaliação, como a Ucrânia pode lidar com uma situação como essa, considerando ainda mais que as palavras nesse conflito não estão sendo muito cumpridas, né? Visto que antes mesmo da invasão a Rússia dizia que não ia fazer isso. Achar que qualquer tipo de negociação os russos iriam cumprir aquilo que estavam dizendo em mesa de negociação, sendo que eles não estariam com a posição de vantagem no campo de batalha, é no mínimo um desconhecimento de como pensa e age na liderança russa. Tá? Eu venho falando desde o início do conflito que essas negociações são muito mais uma fachada para um discurso de que está buscando alguma paz, enquanto que age para tentar ter essa vantagem no terreno. Então, diante disso, né, olha para o mapa e, como você bem colocou, né, um retraimento das forças militares russas ao redor de Kiev, que poderia fazer com que as forças ucranianas se distendessem demais, é uma possibilidade, é um cenário que não se pode descartar. Mas eu acho que, diante das dificuldades que os russos estão tendo, o Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou a retomada da cidade de Makariv, que fica 30 quilômetros a oeste de Kiev. Eles vão efetivamente controlar, né, concentrar as tropas no leste para caminhar para o oeste, ou seja, eles podem voltar a cercar Kiev no futuro? Podem voltar. E isso é mais possível de acontecer, né, dessa concentração e retomar essa invasão de leste mais concentrada, porque vejam só os números de mísseis que o governo ucraniano pediu para o governo americano. 500 mísseis Javelins antitanque por dia e 500 mísseis Stingers antiaéreos por dia. Por dia. O que significa isso? Daria, em média, 60 mísseis disparados por hora, 3 mísseis por minuto. Por que eu estou falando isso? É isso que dá a ideia da intensidade que os combates estão ocorrendo e que não estão aparecendo, né, para nós aqui no Ocidente. Então está muito, muito forte o combate e por isso mesmo que as forças russas precisam se reorganizar, reagrupar para ter o fogo concentrado para tentar tomar território novamente. Falar um pouco menos do terreno e mais da geopolítica, né? Esse acordo da Crimeia ou essa negociação por 15 anos, deixar o status congelado e ir discutindo ao longo do tempo, como se pode ler isso? Na verdade, a gente está dizendo que o status russo dessa região será mantido pelos próximos 15 anos? Aí que está a pegadinha do lado ucraniano.
15 anos contados a partir do momento que as forças russas deixem o território ucraniano. Para que isso? Para falar, olha, eu estou disposto a negociar, mas desde que as forças russas saiam da Ucrânia, sabendo que o governo russo não vai fazer isso agora. Então isso é estratégia de negociação, né? O governo Zelensky não está querendo negociar isso agora, está querendo jogar o ônus de uma negativa em cima do governo russo. Porque sabe que não vão recuar agora. Vieram até aqui, nenhuma liderança russa voltaria atrás, e muito menos Vladimir Putin. Professora, há cerca de 2 semanas a gente conversou aqui e o senhor alertava que a artilharia russa ainda não havia mostrado toda a sua força. E daí o que ocorreu depois? O fogo cerrado e o cerco a Mariupol. Agora, eu repito essa pergunta de certa forma. Existe algum outro fronte nesse momento que o senhor percebe indícios de que a Rússia pode fazer o mesmo, ou seja, usar artilharia, cercar e praticamente detonar o território? Olha, todas as cidades médias e grandes no leste da Ucrânia agora estão sob esse risco. Todas estão sob esse risco. O grande medo e receio que o Ocidente tem, e por isso mesmo que provavelmente não vão fornecer todo esse equipamento militar que o governo ucraniano está pedindo, é que se efetivamente o governo russo não conseguir atingir seus objetivos, e muito pelo contrário, poder começar a sentir que está perdendo a guerra, pode ser que ele parta para armas de destruição em massa, como primeiro, armas químicas. E uma possibilidade que não pode ser descartada, uma arma nuclear tática. Então, o Ocidente está diante desse impasse. Não quer que a Rússia ganhe essa guerra, tem que manter a Ucrânia viva, mas também não pode fazer com que a Ucrânia consiga virar tão fortemente, né, esse combate, que leve a essa escalada indiscriminada por parte da Rússia. Por isso que ainda acho que o futuro dessa guerra é se arrastar por um bom tempo. Pois é, para a gente finalizar então, todo esse debate, essa esperança que o mundo tem nesse momento de cessar-fogo, de fim de guerra, considerando essa negociação da Turquia, parece que não é bem por aí, né? Ainda tem muita guerra pela frente. Olha, infelizmente eu vejo que os governos, as populações, os empresários querem enxergar uma saída negociada no curto prazo para todo o horror que está acontecendo e para todo o abalo na economia global. Contudo, eu não acho que isso vai acontecer, porque o governo russo não vai recuar. Depois de tudo que fez até agora, ele não vai recuar, não vai abrir mão de controlar uma boa parte do território ucraniano. Por isso, eu digo, infelizmente, vamos ter que conviver com essas cenas de horror por um bom tempo. Professor Günter Hudzit, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, um abraço e um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Abraço a todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da AFP e da CNN Internacional. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.